obrigada a todos pela presença, pela participação aqui. E para começar, eu gostaria de iniciar fazendo uma rodada com uma pergunta para todos vocês. Além das tecnologias digitais já utilizadas hoje, quais ainda podem ser exploradas pelas instituições financeiras para promover ainda mais segurança e melhorar a experiência do cliente? Começando por você, Richard. Opa, obrigado. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com os colegas. Bom, a pergunta é bem provocativa, né? Ou seja, que a gente já faz, mas o que a gente poderia fazer mais, inclusive com as tecnologias que estão à disposição. Em linhas gerais, o que a gente acredita? A gente acredita que tanto se fala, né, da conveniência, da experiência, etc. E esse atributo em segurança cibernética é intrínseco, né? Quer dizer, cada vez mais não se entrega mais atrito. Então, a questão de realmente entregar um mundo de verdade, sem password, né, que seja realmente cada vez menos interativo no sentido de demandar a interação do consumidor e, ao mesmo tempo, né, a segurança é assegurada pelas instituições, é esse lugar que a gente quer chegar. Então, o que eu acredito? E não estou aqui advogando, muito pelo contrário, né, contra a biometria facial, super conveniente, né, de uma utilidade incrível aqui dentro do nosso ecossistema, mas ainda assim, vamos pensar, né? Será que faz sentido a gente cada vez mais pedir a biometria facial? Ou será que faz sentido a gente cada vez mais, usando essa computação no edge, né, no dispositivo, ser capaz, de uma maneira cada vez mais sofisticada, não requerer a biometria facial? E a mesma, de igual forma, né, assegurar de uma maneira inequívoca, não só a identidade, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas também o que a gente fala é da verificação da identidade, mais do que a autenticação, né, que é essa identidade verificável, mas isso eu deixo para mais à frente, mas em resumo é sobre isso. Sim, temos tecnologia, a indústria está indo para esse lugar de alavancar cada vez mais computação no edge, soluções diversas, combinadas, mas que ao final deveriam entregar cada vez menos essa demanda da interação proativa do consumidor. Muito bacana, Richard. Marcelo, recentemente vocês anunciaram a combinação da biometria facial e a titularidade do cartão para os pagamentos online ainda mais seguros. O que mais já entrou no radar de vocês? Quais soluções para prevenir a fraude de identidade no setor financeiro? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com os nobres colegas, compartilhar um pouquinho aqui da nossa visão ali, Banco do Brasil, até uma visão geral, né? Eu costumo dizer que nessa área de prevenção à fraude, cibersegurança, a gente não tem concorrência, a gente tem cooperação. E é aqui que a gente está discutindo isso. Acho que até antes de falar um pouquinho da questão da fraude de identidade, é importante a gente dizer o como a gente se prepara, né? Acho que todos aqui em algum momento já tiveram contato com algum processo de tentativa de fraude, seja ele por uma falsa central, seja ele por uma tentativa de golpe no WhatsApp, uma tentativa de transferência ou algo do tipo, né? Então isso já está mais familiar para o que tem aqui. E uma coisa que a gente observa também neste segmento é que cada vez mais novos golpes, novas opções de fraude surgem. E é aí que é o ponto que a gente tem que atacar. Hoje a gente ataca algumas dores, mas amanhã, com o uso até de tecnologia, a gente deve atacar outras dores. Então, um dos pontos, um dos pilares que a gente acredita muito no Banco do Brasil é que eu tenho uma área estruturada que ela consiga identificar rapidamente quais são essas dores, quais são os modos operandi e a gente retroalimentar o processo, para fim que a gente consiga identificar dores, identificar ferramentas, implementar mitigadores e assim conseguir reter esse tipo de coisa. Richard trouxe uma grande provocação aqui, isso muito em função da experiência, né? Às vezes, quando a gente ataca só na dor pensando na mitigação, a gente pode afetar a questão da prevenção à fraude. Isso é a grande questão aqui. O que a gente vê é que a evolução da tecnologia vem nos permitindo deixar a segurança mais transparente, uma segurança mais robusta, sem colocar fricção no processo. Isso a gente tem observado e tem feito isso. E até entrando já na questão sobre fraude de identidade, né, que foi aqui questionada, a gente utiliza um rol de ferramentas, acho que todos aqui já ouviram falar, porque num processo de identificação de uma pessoa, por exemplo, no onboarding,
Eu tenho coisas que essa pessoa tem, por exemplo, eu tenho um documento, eu faço uma avaliação, eu faço todo um batimento a partir de uma solução de documentoscopia, porém, não é só uma ferramenta. Acho que outro ponto importante quando a gente fala de prevenção à fraude, cibersegurança, não é uma camada que vai resolver, é um conjunto de camadas. Então a gente tem soluções que fazem sim avaliações também biométricas, a partir de face, a partir de microvídeos ou alguma coisa do tipo, verificando a questão de falsidade, né, de spoofing, verificando a questão da veracidade, o liveness ali embutido. A gente tem soluções também que indiretamente, estando ali no dispositivo, consegue identificar a origem daquilo, né? Muito importante a gente saber a origem, de onde está vindo, a localidade, que tipo de dispositivo está acionando, se isso é emulador ou não é. Acho que é importante para a gente evitar nesses crimes de falsidade, dentre outra gama de soluções que a gente tem. Acho que o importante é a gente saber que não é uma solução que dá um score, é um conjunto delas que nos faz permitir identificar uma pessoa e evitar a fraude. Recentemente nós tivemos divulgado o ranking aí de abertura de contas, né, com falsidade ideológica, e a gente teve em primeiro lugar lá. Isso é fruto de uma combinação dessas ferramentas, e aí vem o ponto. A gente observou que o nosso fluxo, por exemplo, de onboard, teve um nível de conversão maior. Então a gente teve a redução da falsidade ideológica, a redução de aberturas de contas fraudulentas, com a melhoria, né, o melhor ingresso dentro do Banco do Brasil. Acho que esse é o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Legal, Marcelo, muito obrigada. Frank, no Brasil, o roubo de dispositivos móveis e de credenciais se tornou um grande problema. Acho que todo mundo conhece alguém que já passou aí por uma situação dessa, um familiar, um amigo do amigo, né? Como que a tecnologia pode ajudar a proteger os clientes? Boa tarde a todos. Acho que assim, primeiro, né, olhando o lado do cliente, né, aquela higienização básica do ponto de vista de configuração de segurança. Você ter os aplicativos protegidos, múltiplo fator de autenticação, preferência backup do aparelho automático, criptografia dos dados que estão lá dentro, evitar aquela coisa básica de no bloco de notas colocar senhas chaves. Então você tem que ter do lado do usuário alguns cuidados mínimos, né, que a gente sabe que às vezes pelo comodismo da situação a gente não faz isso, né? Olhando do lado da empresa, quando tem o toque com o usuário, já entrou a conexão com um processo de abertura de conta, por exemplo, citado aí pelo Marcelo, da biometria para auxiliar, junto com modelos de machine learning, inteligência artificial, para ajudar a compor junto com a gama de soluções para você ter uma inserção melhor de clientes na sua base. Olhando do ponto de vista da empresa, a gente utilizar inteligência artificial, acho que hoje ninguém tem dúvida disso, né? A gente já percebe que existe mecanismo de inteligência artificial embutido nas ferramentas de scan, quando fazem a análise de vulnerabilidade com matriz de risco automática por contexto de ambiente. A gente percebe em soluções de EDR que conseguem fazer uma matriz de análise cross de uma série de elementos para possibilitar dar uma visão melhor, né? Hoje a gente já tem chatbot dentro de ferramenta de scan, que o meu analista do SOC ele já conseguiu gerar uma eficiência do trabalho dele significativa de tempo, perguntando para o chatbot. Você tem ferramentas de superfície de ataque, de breach attack surface, que acaba te dando o input já combinado do seu ambiente. Por que eu comento isso muito do ambiente, né? Quando você fala de bancos como o Banco do Brasil, Bradesco e muitas outras empresas grandes, Santander, Itaú e aí vai, são empresas que têm um landscape de tecnologia enorme, de vários anos, né? No mínimo 50 anos aí pela história. Então, se você não tiver uma tecnologia que te ajude a te dar visibilidade, fazer uma relação de risco e priorização, você fica à mercê de ter ataques ou ter pontos vulneráveis que está exposto diretamente. Ou seja, a inteligência artificial, tecnologias de machine learning, outras coisas, IA generativa para ajudar a acelerar a eficiência operacional dentro, elas são essenciais para acelerar a defesa do lado da empresa. Muito bom, Frank, obrigada. Caio, você costuma falar muito em autenticação contínua. O que é isso exatamente? Bom, boa tarde primeiro, é um prazer aqui estar com todos vocês. Esse é um termo que eu uso bastante, não é meu, não vou me apropriar do termo.
Mas tem um pouco do que o Marcelo trouxe aqui para o painel agora. A gente acredita muito, não existe bala de prata. A gente acredita em combinação de soluções para prevenção à fraude e autenticação. E além disso, a gente fala muito de tecnologia também, mas uma base, uma curadoria, qualidade de dados para que a gente consiga trabalhar e depois aplicar inteligência nessas combinações é algo fundamental. Mas além dessa questão de camadas, de não ter só uma solução, a gente acredita muito que a gente tem que analisar e autenticar o usuário na jornada. Então eu costumo falar com o time, com algumas pessoas que já conversei, a gente verifica a identidade não por foto, por vídeo. Então se você inicia com o consumidor uma relação com ele, faz toda a verificação de identidade nele. Se ele volta a fazer relação com você, seja para uma troca de senha, para um novo login ou para a contratação de um novo serviço, você já tem informações relevantes sobre esse usuário. Então, a gente acredita que é importante sempre a análise na jornada. Por isso que a gente fala de autenticação contínua. Quando a gente olha só para a foto, a gente perde um pouco de contexto e acaba gerando fricção desnecessária, às vezes, para um consumidor que a gente já conhece. Então, acho que o equilíbrio entre as soluções corretas, buscando minimizar a fricção, experiência, mas também olhar para a jornada e para o que eu sei daquele consumidor, é algo que é um diferencial enorme. Quando a gente fala também da questão de tecnologia, e a gente fala de várias camadas e capacidades, é um desafio enorme também, Frank e Marcelo falaram um pouco, a questão de equilíbrio, né? Então, a detecção com a boa experiência do usuário. Acho que isso é chave para todas as empresas, como você aplica inteligência e achar esse equilíbrio. Porque por mais a gente trouxe biometria, eu concordo muito com o que o Richard trouxe, da visão e do caminho que a gente tem que seguir, mas hoje, até depois vou trazer alguns dados, a gente está lançando uma pesquisa, a gente vê que o consumidor hoje se sente seguro no processo de biometria, dependendo do que ele está fazendo, de qual é a transação que ele está fazendo com o banco. A gente tem que também, quando aplicar essas camadas que têm certa fricção, pensar em como a tecnologia minimiza essa experiência. Então, tem uma experiência de captura mais fluida, menos travada. Então, para a gente, a autenticação contínua é o conjunto de tudo isso. É a tecnologia, os dados de qualidade, como eu consigo aplicar a inteligência e balancear a experiência e a detecção de fraude. Legal, Caio. Eu vou continuar com você. Você falou aí de uma pesquisa. Então, tem uma pesquisa da Serasa Experian que revelou que tivemos no Brasil quase 10 milhões de tentativas de fraude de identidade em 2023. Você pode comentar um pouco quais foram os resultados mais relevantes e as recomendações dos pesquisadores? Sim, essa é uma iniciativa que acho que a gente lançou até na Febraban do ano passado, que a gente chamou de fraudômetro. A gente tem uma página, a gente sabe quem é quem.com.br. A gente monitora de todo o nosso ecossistema e aplicações essas tentativas de fraude. Tá? Acho que alguns dados relevantes, e depois quem tiver mais curiosidade de ir um pouco mais a fundo, dessas quase 10 milhões de tentativas, a gente vê que o setor de bancos e cartões foram os que foram mais atacados. Então, quase 50% dessas tentativas foram direcionadas a esse segmento. O público que o fraudador hoje tem procurado e focado mais é o público que é economicamente mais ativo, em 36 e 50 anos. E a gente viu também, em alguns momentos do ano, a gente viu mais de 8 tentativas por segundo. Então, são números muito altos. E aí, com base nisso, também a gente tem uma pesquisa anual que a gente está lançando aqui na Febrabantec desse ano. É um relatório de identidade digital e fraudes da Serasa Experian, onde a gente fez mais de 1.000 entrevistas, tanto com consumidores quanto empresas, para pegar a percepção dos dois mundos. E aí também tem dados super interessantes, acho que na mesma página que eu falei, vocês acho que vão ter um QR Code, quem tiver interesse em ir um pouco mais a fundo. Mas quando a gente fala do consumidor, hoje a conscientização do consumidor sobre o tema de segurança ele é muito maior. Então, na pesquisa, a gente percebeu que 4 a cada 10 dos entrevistados já foram vítimas de fraude. Muita gente. Mais de 80% deles esperam que as empresas invistam e sejam capazes de autenticá-los, evitar golpes para eles. Então, eles buscam se relacionar com empresas que transmitem essa confiança para eles. Então, isso é um dado muito, muito relevante. Até mais de 60% deles disseram que até pagariam mais pelo serviço que eles estão buscando se eles tivessem certeza de que a segurança deles estivesse sendo preservada. Do lado das empresas, a gente vê também que o cenário está cada vez mais desafiador.
Então, mais de 40% das empresas, dos entrevistados representantes das empresas, disseram que eles estão tendo o tema de fraude como algo mais desafiador nesse ano comparado com o ano passado. Pouco mais de 20% diz ter tido mais perdas do que o ano passado de financeira. E os principais 2 pontos aí de preocupação das empresas entrevistadas estão em perda financeira e vazamento de dados. Então, ao mesmo tempo que o consumidor está mais consciente, as empresas estão com um desafio maior e têm investido cada vez mais para preservar essa boa experiência do consumidor e, ao mesmo tempo, protegê-los. Dados muito bacanas que essa pesquisa traz. Acho que depois quem quiser conhecer mais ali, ver essa pesquisa toda, passar lá então no stand lá da Serasa, né? Continuando aqui com o Frank, como ocorre com todas as novas tecnologias, a gente sabe que não basta simplesmente adotar as tendências de segurança e autenticação. É necessário sempre ter um plano de implantação de boas práticas. Como se preparar? Olha, eu até brinquei lá atrás, né? Falei, isso é bom, é um plano bom, né? Ter um plano completo. Acho que o que a gente tem que observar toda vez, né? Na hora que a gente fala de cyber, o Marcelo já trouxe esse tema aqui, né, na mesa. Pô, a gente tem aí, quem tem menos ferramentas tem umas 80, né? Eu já conheci empresa que tem 150. Então você tem um desafio olhando primeiro na perspectiva tecnológica de arquitetura, para você não ter sobreposição, um custo excessivo e não ter uma experiência ruim para o usuário. Falando no aspecto de plano, acho que assim, o plano é o guideline básico, né? Primeira torre, você tem que ter um propósito claro, né? Você tem que ter o use case que você quer resolver. Por quê? Porque tecnologia é apaixonante. Eu adoro IA generativa, eu estou num monte de grupo de Instagram que tem um monte de IA de tudo que é tema, e aí eu pego e fico brincando, fazendo coisa, fazer PowerPoint, vídeo do chefe falando coisa engraçada. Então, assim, a tecnologia, se você não pôr foco, né, e principalmente não der foco para o time, às vezes as pessoas, obviamente, né, você tem que ter o espaço de inovação também, de criatividade, mas tem que ter o foco da entrega. Então, acho que o primeiro pilar, você ter claramente o propósito, né, o que você quer atender, qual é o roadmap. Um segundo pilar de use cases que você quer resolver para você ter entrega, o processo seguir com tranquilidade. Um outro pilar de arquitetura, construção sistêmica, porque na hora que você vai olhar isso, você não pode fazer uma implementação segregada, você tem que incluir na cadeia de valor do ciclo de solução de TI. Ou seja, tem que entrar no desenvolvimento de sistemas, tem que entrar na infraestrutura, tem que entrar em telecom. E no fim, né, muitas vezes a gente é muito bom para pôr a tecnologia, esquece, né, pôs em produção, ufa, está lá. Então você tem que manter vivo, é o PDCA de evolução contínua. E acho que aí o último ponto que tem é trabalhar cultura e organização. Se não tiver um foco na cultura, em trazer o time junto para trabalhar, não vai. Tudo isso amarrado em quê? Né? Em risco. Qual é o risco que você quer, que você tem na sua organização, o que você quer suportar ou não? Porque no fim a tecnologia vem para atender um propósito de negócio lastreado por uma perspectiva de risco. Perfeito. Não adianta a gente sair implantando aí as tecnologias sem ter clareza de qual problema que quer ser resolvido, sem ter ali boas práticas, um plano bem completo. Muito bom. Richard, segundo a Forrester, em 2030, os avanços na tecnologia blockchain levarão à sua integração com a biometria, resultando no estabelecimento de uma identidade digital de token único. Podemos nos preparar para esses cenários que utilizem soluções desse tipo no Brasil? Agora a gente foi lá para o futuro, hein? E aí? Tá bom, excelente pergunta. Bom, pegando o que foi falado aqui há pouco, né, a gente muitas vezes fala da autenticação, né? Mas o que está na pergunta é realmente essa coisa da identidade verificável. Então, isso muda o jogo. Parece um jogo de palavras, mas não é, definitivamente não é. O que existe de padrão, né, já tem experimentação, ainda não tem uma escala industrial, mas é um padrão que se chama de identidade distribuída, né, em inglês é o DID, né, Distributed Identity, e realmente é uma aposta muito interessante, transformacional, aí de futuro, mas um futuro que não está tão longe. E como é que isso se dá, na verdade? O que é isso? Né? O que é a identidade distribuída? O que é a identidade verificável? Basicamente, para descrever aqui de uma maneira mais simples, imagina que para participar desse modelo, né, de identidade verificável,
o consumidor ele vai fazer o seu embarque, né, o seu onboard usando da biometria, né, ou seja, como um fator de entrada nesse modelo de distribuição da sua identidade por um protocolo, agora, né, padronizado, usa a biometria, e essa biometria vai então, a partir dali, gerar um token, né? E o que está por trás disso, eu não queria entrar muito na tecnicalidade, mas no final vai ser, como sempre, aquela referência base da chave pública e privada, né, para você poder assinar aqui, tá bom? Mas, pois bem, você faz lá a biometria para embarcar no modelo, gera ali um token, né, e vai ter a chave pública e privada. A pública distribuída entre todos os participantes. O que está no backbone disso é uma rede blockchain, né, onde os nós participam. Então, existe agora um padrão para essa identidade ser verificada mediante uma assinatura, né? E aí, um caso de uso para deixar bem mais claro. Então, imagina um estudante que vai lá numa biblioteca e quer o desconto estudantil, né? Então, ele gera um QR Code dele, né, da sua identidade, que é lido por esse estabelecimento, que é participante dessa rede. E aí, esse estabelecimento tem a chave pública, consegue interpretar realmente aquela assinatura, que aquela pessoa é o estudante, mas para expandir o raciocínio, esta livraria, né, por assim dizer, pode ser digital, pode ser física, ela vai consultar, então, na universidade, né, então por isso que é distribuído, né, blockchain, se realmente aquela identidade está lá matriculada, né, para confirmar a sua condição de estudante. Então, tudo isso muito fluido, né? E uma outra característica desse padrão, desse modelo, é a característica do controle, porque no final o que isso significa? Quando o consumidor embarca, ele tem um controle da identidade, né? Ele controla, então ele consegue ver a tempo integral que entidades participantes poderiam ver que dado. Então imagina, na conveniência, a minha universidade sim, mas a instituição tal não, enfim, independente de participarem da rede, ele escolhe, né, quem pode ter acesso à sua informação. É controle absoluto, soberano da sua identidade. E obviamente, em cima de blockchain, essa proporção é muito poderosa, porque ela carrega já, né, por padrão, né, toda a questão, né, da segurança, que é a questão do imutável, a garantia de integridade, né, a questão da privacidade. Então, fazendo aí, de certa forma, a internet mais segura, trazendo essa capacidade de um padrão, né, essa é a aposta de uma identidade verificável. Então, é sobre isso o estudo da Forrester, e, enfim, é uma tecnologia aí super atrativa, né? Deve chegar muito em breve. Ok. Marcelo, aproveitando até aí a fala do Richard, que falou aí sobre blockchain, né? Temos o Drex em desenvolvimento no Brasil. Como estão as questões de segurança nessa implementação do Drex? Bom, antes de entrar na questão da segurança, acho que o Drex é o maior caso, é aquele caso que vai realmente sedimentar a questão da tecnologia blockchain no Brasil, né? Um caso robusto que envolve uma gama grande de instituições, consórcios, empresas para ser feito. E até antes de falar do Drex, para que o Drex seja viabilizado, a gente precisa implementar uma plataforma baseada num padrão já determinado, escolhido. Todas as empresas participantes precisam estar adequadas, precisam ter essa plataforma rodando. E eu gosto muito dessa questão do conceito da plataforma. Que a gente fala de Drex, Drex é um caso de uso para uma utilização de uma tecnologia blockchain. Mas quando eu tenho uma plataforma, e a plataforma escolhida para o blockchain ela é muito amigável com relação a smart contracts, eu começo a caminhar, eu começo a pavimentar, que a gente fala de tokenização da economia, começar a trazer os bens físicos para dentro do ambiente digital, e sim a gente começar a configurar um ecossistema muito mais robusto disso. É claro que para nós que somos de segurança, o desafio começa a ficar muito maior, né? Então a gente que era acostumado com o trânsito digital começa a transitar e ter que controlar, gerenciar e garantir a segurança de uma série de bens físicos que ali vão estar transitando. Tá? Isso é visão de futuro, mas a gente está pavimentando para isso e a gente tem que pensar já no futuro, porque quando tiver esse lançamento a questão de segurança tem que estar resolvida, né? Falando especificamente do Drex, ele está em desenvolvimento. Acho que alguns pontos específicos aqui. Essa rede blockchain, ela não é uma rede pública, é uma rede privada, é uma rede controlada, não é qualquer um que se credencia. Então isso já configura em si mais segurança para o processo. Nós temos o regulador, o Banco Central, determinando as regras para a entrada, determinando os padrões, junto, é claro, muito democraticamente com as instituições ali
participantes, mas o fato é que há um controle muito grande da entrada desse player. Outro fator importante que corrobora com a segurança é que os players ali selecionados que estão trabalhando, todos eles têm um grau de excelência em segurança cibernética, em prevenção à fraude, e isso contribui para o modelo em si, né? E terceiro ponto para falar em questões de segurança é que dentro desse grupo blockchain, algumas premissas, alguns pilares, o que o Banco Central chama de trilema, eles precisam ser resolvidos para lançar. Ele fala muito da programabilidade, o quanto custa, né, o quão fácil é eu criar os smart contracts, né? Ele fala em distribuição, e a distribuição no caso de poder integrar vários players, em poder permitir a entrada de vários players nessa rede, desde que eu tenha um ente ali que consiga validar, controlar, que nesse caso é o Banco Central. E aí entra o último item do trilema, que é a questão da privacidade, que aí corrobora com a questão de segurança do dado, a segurança que ali está transitando. O que se espera é que eu transite a questão da moeda digital entre as instituições, mas que aquela instituição tenha acesso somente à informação para viabilizar a transação, para que dados pessoais sejam preservados, para que o sigilo bancário seja preservado. Então isso está em momento de teste, nós temos aí 3 e entrando mais uma ferramenta que está sendo exaustivamente testada para garantir que todos esses atributos sejam preenchidos e sim garantir uma rede mais segura. Acho que um ponto para dizer assim que é básico, isso não tem discussão, é que todo modelo de conexão, chaves, troca de chaves, certificado, uma série de coisas nessa rede, ela é básica para ser implementada dentro desse ecossistema. Obrigada, Marcelo. Agora mais uma pergunta para todos vocês, vou querer ouvir aí a opinião de cada um. À medida que os hackers adotam tecnologias refinadas para interromper e contornar os sistemas de segurança, como a IA pode ajudar a combater as fraudes que muitas vezes são realizadas com a ajuda da própria IA? Começando aí com você, Frank. Acho que antes de entrar na resposta, eu queria pôr um pouquinho cada um na nossa cadeira de responsável de segurança para entender do que a gente está tomando conta. Então, vou dar a visão aqui minha, né, do que é o banco, mas não difere muito das outras empresas, né? Então, você é uma empresa de 50 anos, você tem códigos, né, de vários anos, aplicações de vários anos, uma dezena de sistemas diferentes, né, subsistemas operacionais, você tem mainframe, você tem plataforma open, você tem Unix, tem Windows, tem RISC, né? Você tem aplicações de cada um desses contextos, você tem bibliotecas antigas de COBOL, bibliotecas novas de GitHub, você tem cloud privada, você tem cloud pública, o seu dado pode estar numa cloud pública IaaS, PaaS, que você é o responsável por configurar e manter tudo configurado que está lá. Você pode ter uma cloud SaaS, que você tem um contrato com o fornecedor, mas o dado de cliente que está lá é seu e você é o responsável, né? Você tem um ecossistema conectado com empresas terceiras, que você também é responsável pela informação e o atendimento do serviço bancário, né? E você tem várias situações. Você tem os seus scans de vulnerabilidades, que vão enxergar tudo isso, né? Você tem o seu ciclo produtivo, que está colocando mais coisas no ambiente. Você põe uma regra de não entrar nada com vulnerabilidade, e no outro dia já nasceu uma vulnerabilidade. Então, 2 exemplos aqui, um exemplo hipotético assim, você pode ter um firewall de borda na internet, que por acaso é o firewall que passa todo o seu transacional. Aí saiu uma vulnerabilidade de um fornecedor crítica, que para você pode impactar a sua operação. Às vezes tem um fix, que você tem que analisar para ver se pode aplicar, e aí você tem que ver, e se não der certo o fix? Às vezes o fix está secando ainda, né? Nem acabou de ficar pronto. E às vezes você não tem um fix específico para aquilo, você vai ter que criar alguma coisa mitigatória de processo, de ferramenta, de monitoração e coisas mais. Então assim, o seu cenário é tudo isso e nunca é congelado. Todo dia tem mudança, tem problema que nasce em sistema operacional, em plataforma, em aplicação, surgem novas vulnerabilidades, então você tem que estar conectado com tudo isso no mundo. Na hora que a gente olha isso, hoje a gente tem um leque de ferramentas que ajudam a gente a organizar, priorizar, fazer análise de risco, análise de impacto para tomar ação. A gente olha o fraudador, assim como a gente está usando a ferramenta de IA.
Então a gente já percebe hoje, desde que teve lá o ChatGPT, saiu, você vê que a curva de ataque cibernético fez isso, deu uma esticada. Os DDoS que tinha, vamos, um número hipotético, 200 GB, nós já estamos falando de 2, 3 tera. Já mudou a regra do jogo, mudou a base. O tiro de DDoS que ele dava, que era a esmo para tentar achar alguma coisa, né, ou um ataque a esmo, não, ele já é assertivo porque ele escaneou a sua infraestrutura. Então isso é o que a gente está passando no dia a dia. Então se a gente também não tiver ferramentas com inteligência artificial que ajudem a gente a achar quais são as fragilidades, os caminhos nossos, ajudar a bloquear e principalmente se não tiver um time muito forte, engajado, que esteja trabalhando nos modelos para estar evoluindo, para conseguir mitigar, porque aí cai no que já foi dito aqui anteriormente, né? A biometria facial, a pessoa vai, aí o cara arrumou um jeito de burlar, você tem que entrar lá, apertar o modelo, apertou o modelo demais, atrapalha o cliente, começa a pegar cliente ilícito. Então você tem que achar o tom desse aperto para a coisa acontecer. Então assim, a curadoria das informações, ter dados, né? Eu acho que principalmente esse é o ponto. Se você não tem dado, não tem o behavior do cliente, não tem o behavior da sua rede, quais são os comportamentos que tem lá dentro, você não consegue ter insumo para a sua inteligência artificial trabalhar. Então você tem que ter insumo, tem que ter uma curadoria e tem que estar em evolução constante. Bacana, Frank. Marcelo, como você vê essa questão da IA? Bom, o bom seria que os fraudadores não tivessem acesso a essa tecnologia, né? Mas como o Frank disse, a gente corrobora, eles têm acesso. Um outro exemplo que a gente vê, né, a gente tem soluções e ferramentas de WAF, né, Web Application Firewall, que protegem as aplicações web, e a gente já observa comportamentos de você testar casos de uso nessas soluções, né? Então eles identificam, né, quais os casos de uso a gente trata e tenta ali burlar. Então assim, tem sido utilizada a inteligência artificial. Eu acho que a questão que a gente também tem que utilizar dessa inteligência para identificar esses modus operandi, para fazer isso. E como é que a gente pensa? Eu vou tentar encadear uma questão uma ideia que a gente tem e a forma como a gente trabalha aqui de uma forma lógica para que a gente entenda. O Frank falou aqui e é verdade, acho que a base de tudo, quando a gente fala de usar IA para combater IA, são os dados. Então, assim, se você tem que ter os dados curados, tem que ter os dados governados, você tem que fazer todo um processo de curadoria, de armazenamento, porque não adianta você também querer executar um modelo de inteligência artificial generativa se você tem 5 atributos. Não é adequado para essa quantidade de atributos. Tem que aplicar questões corretas. E quando a gente fala em termos de cibersegurança, por exemplo, a gente tem milhares de atributos aí distribuídos. O Frank falou 80 ferramentas, aí a gente tem um range, uma variação muito grande, e cada uma dessas ferramentas, elas externalizam uma série de dados que depois a gente precisa trabalhar para identificar modus operandi, né? Então, dados extremamente importante, a governança desses dados. Outro ponto, e aí a forma como a gente atua lá no Banco do Brasil, a gente atua muito na concepção de plataformas. Inteligência artificial, ela tem uma plataforma específica, onde ali eu disponibilizo infraestrutura, onde ali eu disponibilizo as formas de modelagem que a gente tem disponível. Ali eu tenho todo um treinamento que é disponibilizado, porque a gente acredita que a inteligência artificial pode ser utilizada em qualquer segmento dentro da organização. Qualquer segmento. E a gente prepara com que nossos funcionários possam ter acesso a essas tecnologias. A gente não tem a inteligência artificial restrita a profissionais de tecnologia, ela é aberta. Nós temos uma unidade que é responsável por isso, dentro do Banco do Brasil, em disseminar, em trazer os benefícios de uma plataforma bem estruturada para os clientes. E aí, entrando na questão da cibersegurança e prevenção à fraude, ela vai beber dessa plataforma, né? Hoje a gente tem um parque de processamento de IA, de tecnologia de ponta, uma referência na América Latina. E a partir disso a gente observa uma vantagem muito grande, baseado na velocidade e na rapidez de respostas, né? Todas essas ferramentas, e acho que é importante falar, é questão de cibersegurança, todas as ferramentas que a gente tem, de alguma forma elas já estão utilizando IA, em alguns momentos isoladamente, a gente tem os correlacionadores que fazem isso, e o que a gente acredita é que, mediante esse volume de dados que a gente já coleta, a gente tem utilizado modelos de inteligência artificial para deixar a correlação muito mais robusta, com uma acurácia
muito maior e a gente tem um tempo de resposta bem mais assertivo. Obrigada. Richard, tem algo a complementar aí na visão dos colegas? Bom, eu vou complementar então. Falaram bastante aqui do lado de quem defende e eu vou então descrever como a gente vê hoje, né, a inteligência artificial e, para começar, né, eu tenho feito aqui um pedido geral lá ao meu time, né? Vamos acreditar, esse é o mundo real, não existe só inteligência artificial generativa, né? Vamos sair dessa vibe bacana, né? Mas senão tudo é generativa, não é sobre isso só. Aliás, tem muitos outros casos de uso e propósito que não são generativos, né? E que tem muito por fazer, inclusive. Mas, fechado esse parênteses, falando na perspectiva do ataque, né? Eu quero comentar algumas situações aqui. É reconhecer que o mercado do crime ele realmente se redefiniu. Vamos ser práticos aqui, mas vamos dar exemplos, né? Antigamente a gente falava que o hacker é aquela figura, né, icônica, né, quase que estigmatizada, né, o estereótipo. Como é que é o hacker? Ah, vai ser um jovem de moletom preto e capuz, não é assim? Um computador, né? A gente imagina desse jeito. Pois é. Não é sobre isso, pessoal. Definitivamente não é. Existiu aí um momento, né, existiu e existe, na verdade, de transformação do mercado do crime que coloca, né, o volume, né, de acesso do criminoso nas capacidades de atacar em outro patamar, sendo bem específico. Hoje, hackers, né, que definitivamente não detêm o expertise técnico, conseguem atacar. Por quê? Porque tem uma cadeia inteira do crime. Né? Existe, a gente sabe hoje, né, o crime as a service, você tem um ransomware as a service, né? Ou seja, não tem o conhecimento específico de desenvolver, mas faz ali uma divisão de receitas, ele aluga, né, o software de ransomware, né, e depois compartilha a receita, né, que ele conseguiu lucrar, por assim dizer, naquele ataque. Tem o phishing as a service, né, na comodidade, né, a gente vai lá, faz um takedown do site e a plataforma de phishing as a service garante que o site levanta, então tem até SLA para levantar o site de novo. SLA para tudo. Tem o hacker de aluguel, tem lá, a gente sabe, né, aqueles mercados de venda de credenciais, então, puxa, às vezes é um hacker que não é tão habilidoso, mas ele vai lá e consome a credencial que é valorada pelo potencial de dano, compra, né? Ou seja, ele tem um atalho para poder atacar. Então, o que eu queria dizer com isso, e indo um pouco além para terminar aqui, o que aí sim, falando da generativa, tá? Para trazer o contexto específico que está bastante em voga, o que a generativa traz de agravo, né? Ou de acidez, né? A mais, né? Aumenta o pH aí, né? Desse ambiente. Imagina que os hackers mais novatos, né, que a gente chama, tem uma terminologia própria, a gente chama de script kids, né, script kids de criança. Até então, sem inteligência artificial generativa, eles até se alavancaram por essa questão de poder comprar uma credencial pronta, de poder alugar um ransomware, verdade, mas ainda assim, a efetividade era relativamente mais baixa, por quê? Por serem kids, né, muitas vezes eles faziam sem entender exatamente, né, muito mais uma mentalidade de copia e cola, por assim dizer. E agora eles têm à mão, né, um assessor super inteligente que copilota, que é a inteligência artificial, que aumenta a capacidade, né, de conhecimento específico, que talvez lhe faltava, mas está ali como, né, o seu copiloto, né, que faz ali essa melhoria das suas capacidades e proficiências de ataque. Para ser bem específico, o script kid hoje pode, por exemplo, de posse de um código-fonte de uma empresa que foi vazado, perguntar para a inteligência artificial onde tem vulnerabilidade. E por que não gerar, então, um código que subverte aquela vulnerabilidade? O Script Kid consegue fazer hoje o seguinte, ele pergunta para a inteligência artificial para gerar um phishing à medida. Ele dá o contexto da empresa, dá o personagem, não vai fazer um phishing, né, que a gente fala que é a pesca de rede, né? Vem qualquer peixe, ele vai fazer o quê? Uma pesca de arpão. Ele vai, efetivamente, com o auxílio da inteligência artificial, fazer aquela coisa altamente persuasiva, contextual, né? E fazer, então, com que, eu vou terminar aqui, faça funcionar a favor dele, né? Um tema que eu estou ficando cada vez mais apaixonado, que a gente chama de economia comportamental, ou seja, ele faz a ativação na vítima, né? Do que a gente chama dos bias cognitivos, os viés cognitivos, né? Em cima do que? Para ser mais específico, né? Ele pode provocar na vítima o bias, que a gente chama do bias afetivo, porque ele vai fazer o ataque no WhatsApp, né? Se fazendo valer de um familiar, isso é afetivo, mas não só isso, ele gerou a voz do familiar, o inteligência artificial. Olha só, né, o empoderamento.
Ele faz um texto convincente de contexto pela inteligência artificial generativa, ele genera a voz com uma amostra de 6 segundos, com alta fidelidade, e olha só o bias afetivo, né, a favor dele. Então, aqui a economia comportamental, um tema apaixonante, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas tem a ver com as nossas fragilidades humanas, né, nossos viés cognitivos sendo explorados pelos hackers. Então, enfim, o meu complemento não é sobre a defesa, mas reconhecer aqui, né, para complementar os colegas, como é que está o que eu chamo do índice de pH desse ambiente tão adverso hoje e alavancado pela inteligência artificial nas mãos mesmo dos script kids. Muito interessante esses pontos que você trouxe. E aí, Caio, depois dessa, né, de todas as informações já trazidas aí pelos colegas, você tem algo a complementar em relação ao uso da IA para detecção e combate de fraudes? Acho que só trazendo um pouco na linha da perspectiva do Richard, eu acho que quando a gente olha para golpes e fraudadores, eu acho que a IA está trazendo uma escala e a não necessidade do conhecimento técnico do Bits and Bytes, que isso é um desafio gigantesco para todos nós aqui. Então, a gente pega hoje um phishing, com esses acessos a essas IAs generativas, de criar um texto se passando por uma empresa, modular voz, como se fosse um famoso vendendo algum produto ou algo do tipo. É algo que traz uma complexidade que a gente não vivia até pouco tempo, vivia, mas de forma um pouco menos sofisticada, vamos dizer assim. E aí, na linha do que o Marcelo e o Frank trouxeram um pouco, eu acho que de fato é fogo contra fogo. Eu acho que a gente tem que estar atento, entender o que está acontecendo, ter dataset qualificado para poder modelar, para poder prevenir isso. Acho que num viés mais reativo, mas o que a gente tenta buscar aqui também muito dentro da Serasa é antecipar alguns comportamentos. Então a gente estuda muito, nível acadêmico, outras regiões, a Experian é uma empresa global. Então a questão do deepfake, que antes era muito difícil de se fazer, hoje está um pouco mais simplificado e a escala fica maior. Então a gente tem que ter datasets para poder modelar e identificar. A gente já está vendo em algumas outras regiões do mundo IA generativa gerando documentos randômicos, alterando fotos de identidade sintética. A gente vai ter que também ter um jeito de ter esses data assets para poder modelar. A gente investe muito nessa parte de detecção, mas também a IA para essa questão que eu estava falando anteriormente de experiência. Então, numa captura de biometria, como que eu consigo aplicar a IA para garantir que eu estou pegando a melhor imagem que eu possa para analisar o que eu tenho que analisar de tampering, de deepfake, de anti-spoofing, de ingestão de dados. Quando eu olho para o documento, consigo aqui rodar um algoritmo onde eu consigo extrair da melhor forma possível as informações desse documento, analisar a profundidade, sombras, distância entre fontes. Então a gente também tenta se antecipar e utilizar a IA não só para o viés de barrar, de detectar, mas também do que eu posso aplicar na IA para aquilo que eu estou analisando, para pegar os padrões do bom, do que é bom, do que é verdadeiro. Então acho que esse é um ponto que eu queria trazer. Legal. Pessoal, estamos quase chegando aqui ao final desse painel, mas eu queria fazer uma última provocação para animar aqui as considerações finais. Quem de vocês quiser aqui debater? Vocês acham que chegaremos algum dia a pagar compras no varejo com segurança, usando só o rosto, só a mão, só a voz? Sim, não, depende. Por quê? Acho que hoje a gente já tem no Brasil, né, empresas varejistas com pagamento por biometria, isso já é uma realidade. É só dar uma pesquisada no Google aí, tem bastante case já, bastante volume financeiro e transacional. Tem empresa de cartão de crédito também, efetuando pagamento por biometria, sorrindo, com a mão, mexendo também. Acho que mercado financeiro a gente está evoluindo rapidamente. Essa é uma realidade que vai acontecer. Acho que tem uma linha, que é a linha do que foi o desafio que o Richard começou, né? Da gente desconectar um pouco aí e ir para uma parte de device, né? Dos IoTs, né? E numa uma outra linha, e na linha, olhando, vamos dizer, uma talvez que seja mais prática aí a curto prazo, dentro do próprio aparelho celular. Todo mundo tem. Se você conseguir ter um aparelho celular com uma câmera 3D, com criptografia de tudo que está lá dentro, né, com nível criptográfico, um chip criptográfico, para você garantir que não tem possibilidade de fraudar ali.
você utilizar os sensores que já existem no celular hoje, né? Ou seja, não é só o básico de geolocalização. A gente saber, ó, na hora que vai digitar, ele digita com 1 ou 2 dedos. Qual que é a velocidade? Quais são os sites, as características para você pegar a parte de biometria comportamental para dar robustez? Eu acho que isso aí seria, vamos dizer, é o que está mais próximo de realizar, né? Aí depende a evolução de hardware, né? Novas tecnologias para ir nesse sentido. Alguém mais quer comentar? Bom, acho que só complementando até mesmo uma visão do Frank, a gente vê isso acontecendo. Acho que se a gente pensar isso numa visão de ecossistema, né, o ecossistema varejista, por exemplo, brasileiro, está todo conectado e a partir dele se fazer, eu acho que depende muito da vontade disso, acho que depende da gente estabelecer o Richard trouxe a questão no início ali do blockchain, né, da identidade digital. Se a gente estabelecer alguma coisa no nível nacional de uma identidade digital confiável, que seja segura num dispositivo móvel, que seja segura num totem ou em câmeras que sejam feitas, acho que sim, é possível, nós temos tecnologia para isso, mas precisa de uma maturação, precisa de uma avaliação, precisa de vontade em se montar isso. E aí, a partir daí, os meios de pagamento já estão disponíveis. Cartão de crédito, ele faz isso de toda... ele é todo digital. Pix, ele é todo digital a partir da identificação, da definição do que deve ser pago e de como ser pago. Acho que o mecanismo, né, o ecossistema de pagamento está pronto para uso. Bom, se puder contribuir aqui, eu acho que esse lugar, né, a gente tem que idealizar, né, é o lugar que, pensando em futuro, né, na verdade não é poder interagir e consumir sem sua carteira física. E também não é sobre consumir, né, sem a carteira física, mas com o celular. É consumir sendo você, né? Isso é o estágio que a gente quer chegar, né? Eu vou fazer uma referência cotidiana aqui, né? Alguns resorts, né, ficaram famosos e tal, porque você não precisava levar mais nada além de uma pulseira, né? Quem teve a oportunidade de algum lugar, né, enfim, de participar em um lugar, uma festa, tem uma pulseira e você consome tudo por ali. É uma maneira do meio do caminho, mas a maneira integral, eu vou trazer esse exemplo. Quem aqui, né, já foi na praia e falou assim, mas eu não queria levar meu celular, né? Porque você vai deixar aqui, mas você vai mergulhar e etc. Não, você pode ir na praia só com o seu rosto e sua mão e consumir o que você quiser. Eu acho que tem tecnologia aí, potencial para chegar, né? Mas o nível de precisão ainda não é hoje, né, na minha opinião. Pelo menos não vejo isso em escala onde a gente acha ali uma situação de zero probabilidade. Mas, de verdade, em curto prazo é capaz de chegar. Acho que deu exemplos aqui o Frank, também na China, né, acho que a Tencent também fez um exemplo, que você vai lá, passa só a sua mão, fez bastante barulho aí recentemente. Com certeza vai chegar lá, ou seja, é interação sendo só você. É sobre isso. Excelente, pessoal. Muito obrigada. Em nome da Febraban, eu agradeço demais a participação de todos vocês. Agradeço também ao público aqui presente que nos acompanhou, como também aqueles que estavam de forma virtual. Muito obrigada, tchau, tchau e até uma próxima.